Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Hoje nós iremos conversar sobre a família de Jesus. Esse tema nos veio de uma reflexão desde sempre, porque a gente sempre fica a escutar sobre a família de Jesus e sempre há aquela incógnita. E ainda vai existir depois de nossa conversa, mas é uma reflexão sobre ela. A gente vai trabalhar esse assunto, essa matéria, dentro da perspectiva da doutrina espírita, da visão da doutrina espírita. Embora, como tudo é um processo histórico-crítico, nós temos que observar a história e evoluir a partir dela, mas sob o cristianismo, mas sobre também a questão evolutiva. Então a gente pode observar que, pelo menos os evangelistas escrevem, os escribas e outras pessoas, sobre a família de Jesus, citando alguns dos seus parentes que podem ou não ser confirmados através da história. Segundo a doutrina espírita, a gente entende que nós somos um ser espiritual, um espírito, portanto. Existem três coisas no universo, segundo a doutrina espírita. O espírito imortal, a matéria e a inteligência suprema. Então, Deus é a inteligência suprema, a causa de todas as coisas, a razão da nossa existência. Existe o espírito imortal, que na forma individualizada é cada um de nós, o ser inteligente do universo. E a matéria? A matéria só existe com uma única função, de ela ser manipulada, dela propiciar o espírito imortal, manejá-la, utilizá-la para o seu desenvolvimento de sua inteligência, da sua faculdade, da inteligência, do exercício de relação com o outro e com a natureza, observando a manifestação do Criador, no sentido de aproveitar as suas leis para autoconhecer-se, para crescer, para evoluir. Então, se a gente puder didaticamente dividir as coisas do universo após Deus, teremos coisas temporárias e coisas efetivas, as perenes e as perecíveis, dentro de uma certa dualidade. Então, o que somos efetivamente e o que estamos sendo temporariamente? Começamos esta reflexão para a gente criar um raciocínio, uma coerência, como nos impele a própria doutrina espírita. Submetermos tudo à razão, ao crivo da razão, ao escrutínio, à reflexão, à ponderação. É melhor negar 99 verdades do que aceitar uma única mentira, já dizia, a própria doutrina. Então, dentro dessa perspectiva, é que nós devemos irmos de encontro ao raciocínio aqui. Então, o que somos? Efetivamente, matéria ou energia, espírito? Segundo a doutrina, nós somos espírito criado pela inteligência suprema, que nós chamamos de Deus. Então, somos o espírito imortal, que após ter sido criado, viveremos eternamente dentro da sua imagem e semelhança. É esse o objetivo maior. O homem, o ser encarnado, ele é trino. Ele tem o espírito, ele é o espírito, ele tem o perispírito e tem também o corpo, para justamente propiciar esta evolução quando reencarnado. Então a gente precisa entender e olhar, ressignificar a vida, todas as nossas teorias, todos os nossos conhecimentos, a partir dessa visão.
do mundo das causas, o mundo espiritual, para o mundo das consequências, que é o mundo físico. Então, essa relação do mundo extrafísico com o físico é o motivo de nossa reflexão. E assim poderemos entender também a família de Jesus. Se a gente começar a interpretar da matéria, da vida material para a espiritual, entendemos que ela se passará apenas por uma relação consanguínea. Mas se a gente começar a refletir sobre os conteúdos doutrinários, veremos que a ótica da família de Jesus, sendo observada da espiritualidade para cá, é totalmente diferente. Então, sabemos que temos dois mundos dentro do ponto de vista dual, para assim melhor entendermos, o espiritual e o material. Embora a gente precise ressignificar nossas coisas, nossos entendimentos. O mundo espiritual é único, tanto aqui, encarnados como desencarnados, nas diversas moradas da casa do Pai, existe apenas um único mundo espiritual, porque são formados, são preenchidos por seres inteligentes, espíritos. Então, o mundo espiritual é único. Só que a gente, no processo evolutivo, se expressa da seguinte maneira: este aqui é o mundo material, lá é o mundo espiritual. Em verdade, vos digo que só existe um único mundo espiritual. O mundo é quântico, todos nós estamos interligados. O termo plano físico, ele dá-se-á no sentido de que a gente entende que físico é aquilo que é dotado de matéria, daquilo que é mais concreto, visível, tangível, perceptível pelos nossos sentidos físicos. Já o mundo espiritual, dentro de outro ponto de vista, a gente pode entender que ele é perceptível pelos nossos sentidos extrasensoriais, extrafísicos, como possibilita o que nós chamamos de faculdade mediúnica, perceber em um grau qualquer o mundo espiritual. Disse a respeito daquela pessoa que detém essa possibilidade, que é chamada de médium. Então, segundo a história, Jesus teve sua parentela física. Teve sua mãe, teve seu pai, teve alguns irmãos e algumas irmãs. Pelo menos é que é citado nos evangelhos. Então nós temos, se a gente observar a árvore genealógica, desde Davi e seguindo, nós veremos que, perceberemos que Jesus já vem de uma descendência de Davi. Tendo Maria como sua mãe e José como seu pai. E seus irmãos sendo Tiago, Judas, o seu primo João Batista e além de algumas duas irmãs, que também não é colocado. Ainda é citado Tiago e o próprio José e Simão. Então, basicamente são essas referências que nós encontramos diante dos evangelhos, ou dos evangelistas, dos evangelistas. Aqui nós temos o Marcos e Lucas que citam essa situação. Mas, se a gente estudar a doutrina, o pouco que a gente já entende, a gente observa que a verdadeira parentela da qual o Espiritismo faz nos compreender é a espiritual. Por quê? Vamos entender isso observando do ponto de vista da espiritualidade para cá. Só existe uma única pátria, uma única família, a família universal. E vamos entender isso no decorrer, como Jesus colocou. Irmãos, parentes são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele já dissera anteriormente, previamente. Então, todos nós somos colocados. Dentro de um clã físico, nós dividimos a família e subdividimos em grupos, historicamente falando. Mas o ser desencarnado, o espírito,
ocupando a sua vestimenta adequada, espiritual, ele, espírito mesmo, como ele é formado, ele não tem parentesco, a não ser, se assim quisermos nos expressar, sermos filhos da divindade, do Criador. E assim, portanto, todos nós somos irmãos nesse sentido. É esse o sentido, essa é a visão espiritual do que significa, do que se trata, termos família. E a de Jesus não pode ser diferente, já que nós somos irmãos dele pela própria sua colocação. Então nós sabemos que o corpo procede do espírito. Vamos relembrar, nossos pais geram os nossos corpos, geneticamente falando, o encontro de um espermatozoide com um óvulo produz um gameta, ele vai se desenvolver até chegar à nossa formação de feto, de criança e adolescência e assim por demais. Então, é o espírito que empresta suas condições, sua vitalidade e sua genética para transferir e formar um novo corpo. Mas o espírito não procede do corpo, o espírito já preexiste o corpo. E de onde ele vem o espírito? É o espírito que cria o próprio espírito? Não, é o Criador que cria. Ele que é o arquiteto divino que molda cada corpo, que faculta a vida, é uma outorga divina. A vida é uma outorga divina. Então, podemos dizer que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque, como falara, ele já existia antes da formação do corpo. Então aí estão estabelecidas a relação, os vínculos entre a parentela material e a parentela espiritual. Então, como sabemos, na nossa visão do planeta físico, o pai fornece os materiais genéticos para a formação do corpo do seu filho. Muitas vezes a gente se pega dizendo, meu filho ou filho de fulano parece com o pai, ou parece com a mãe. Tem os mesmos costumes, né? Tem os mesmos hábitos ali, às vezes a personalidade é a mesma, os trejeitos, não é verdade? Mas, em verdade, o que faz isso ser? Dentro do ponto de vista físico, o corpo é similar, é parecido, senão a genética não funcionaria. As leis de Gregor Mendel não iriam funcionar, e aí ia dar confusão, com certeza. Mas a questão psíquica, psicológica, diz respeito à convivência, à educação, ao processo educativo. É muito fácil concluir que após 20, 30, 40 anos de convivência, você transfere conhecimento. E os conhecimentos são transferidos de forma dupla, os pais para os filhos para os pais. Então, todos recebem conhecimento. E aí vão, se assim assimilarem, vão se parecendo um com os outros, em determinado ponto de vista. É assim que funciona. Não tem nada a ver com o corpo. As aquisições indeléveis que vamos acumulando ao longo da nossa existência dizem respeito ao espírito. Se o espírito não animar o corpo, esse corpo perde a sua vitalidade e não existirá mais. O espírito precede a existência do corpo e sobreexiste a ela. Então, devemos concluir que o corpo só tem vitalidade, ele só se movimenta, ele só é sensível, perceptível com a anuência do espírito, com o espírito habitando a moradia do corpo. Quando isso não acontece, quando não há mais essa possibilidade, o espírito, vamos dizer, pega o seu caminho, levando com ele o seu perispírito, porque somos um ser trino, espírito, perispírito e corpo. Dito isso, relembrando isto, então podemos entender que dentro da perspectiva da família de Jesus, sendo ele o governador do planeta, teremos um outro entendimento. Então,
Há, pois, duas famílias, aquelas que são unidas pelos laços espirituais e aquelas que são unidas pelos laços materiais, físicos, vamos assim dizer, ou corpóreos. As relações, não só a família, mas as relações como todos, de amigo, matrimoniais, conjugais, elas são mantidas duráveis pelo laço do Espírito. Aquelas que são a base de interesses físicos, corpóreos, mundanos, muitas vezes, fúteis, vamos assim dizer, não duram, são extemporâneas. Assim como se formam, assim se desfazem. As primeiras são duráveis, se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, como falaram, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Se a gente exemplificar isso em termos de uma relação daquilo que vai produzir uma família, hoje mesmo nós temos relações que acabam, às vezes, no outro dia após o casamento. Está cheio de áudio aí, os podcasts que a gente vê situações desse tipo. 2 dias depois, 3 dias depois, uma dificuldade no relacionamento conjugal. Hoje está muito em voga um filho que nasce com uma certa deficiência, um distúrbio mental, e aí os cônjuges não conseguem entender o que significa essa situação, por que aquele espírito vem junto à família, o que ele quer, qual o berço que deve acolhê-lo, o que ele vem trazer consigo para o aprendizado dos pais, como os pais podem se resignar diante daquela expiação ou provação, e muitas vezes acabam não tendo a condição, a força necessária para continuar. Não que eles quisessem abandonar voluntariamente essa situação, mas por falta de compreensão, de entendimento. A propósito, nós só temos 2 coisas, vamos dizer, dentro do ponto de vista cultural, de conhecimento. É a ignorância ou a consciência. Se não for isso, a própria doutrina não nos diria que somos simples e ignorantes quando há criação. Nós não nascemos, observamos bem. Nós somos criados. Que nasce é o corpo. O corpo é que nasce. O corpo de vegetal, de animal, essa vida biológica é como uma bateria de celular. Independente da sua vontade ou não, nós, dentro do ponto de vista corpóreo, já temos a nossa vida média. Cada um já tem a sua programação. Você vai viver após um sopro, quando chegar nesse planeta Terra, um dia, 10, 20, 50, 100 anos, já está tudo equacionado. Você pode se precipitar pelo seu livre-arbítrio e antecipar o seu desenlace, o seu desencarne. Mas você já vem programado. Agora, se você, tal qual uma bateria de celular, vamos assim dizer, conseguir mantê-la adequadamente, conservá-la, recarregar sempre, revitalizá-la adequadamente, você vai em consonância com sua programação reencarnatória. Senão, você antecipa pelos nossos desmazelos, pelos nossos vícios, pela nossa incoerência, sobretudo, resumidamente, pela nossa ignorância. Não tem tantas coisas. A vida a gente tem que ser entendida até certo ponto, dentro da nossa incipiência, da nossa primitividade, dentro de um ponto de vista dual, senão não vamos compreender a vida. Deus, matéria, Deus, vou dizer, Pai, Filho, Criador, criatura, Espírito, matéria. Então, da mesma forma, o que é espiritual e o que é material. Então, essas relações dar-se-ão dessa mesma forma, duradouras, mais efetivas ou bem frágeis, bem voláteis. E é isso que nós temos que ter atenção.
Então, Jesus veio traduzir esta situação. Se não vejamos, se nós pararmos para refletir um pouco da vida de Jesus aqui no planeta Terra, veremos desde a sua tenra idade essa situação, essa relação com seus pais físicos, que foram colocados em seu caminho para acolhê-lo, desde a manjedoura, desde o berço, até a sua vida, até a sua puberdade, vamos assim dizer, quando ele conseguiu já ali cortar o cordão umbilical, como se chama. Então, se a gente observar, a vida de Jesus já foi pré-anunciada. Lembra dos reis magos, aquela história toda? Os reis magos vieram, encontraram ele na manjedoura, e aí veio toda aquela situação. João Batista já nascera através da sua mãe também, com aquela missão de preparar o terreno para a vinda do Mestre. E assim, todos os personagens que estavam ali já vieram programados para ter esse desiderato, vieram contribuir com a vida de Jesus. E como nós sabemos, Jesus começou o seu ministério ali na sua vida mais adulta, e aí foi atrás de todos aqueles que ele então considerava seus irmãos, ainda não entendido por nós, mas ele foi atrás do gentio, dos samaritanos, dos pagãos, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus e assim por demais. Todo o povo ele foi buscar, se não diretamente, de forma indiretamente, se não no seu tempo, mandou um enviado como Paulo de Tarso após para buscar e ir atrás dos gentios. E assim a gente observa que esta era a visão de Jesus, já do Pai que está no céu. E dentre essas andanças de Jesus, lá na Galileia, Nazaré, Jerusalém, Betsaida, se a gente for ver toda aquela conjectura, Jericó, onde ele pregou o seu evangelho, a gente vai observar uma multidão de pessoas acompanhando-o, né? Tais como alunos, tais como os discípulos, tentando entender a boa nova, a mensagem, a luz. Dentre tantas passagens, uma houve um profundo ensinamento moral e que serve até hoje para a nossa reflexão. Em uma dessas andanças, Jesus veio e, voltando para sua casa, sendo seguido por uma multidão, adentrou e a multidão comprimiu em sua casa. E aí vieram os seus ditos parentes querendo falar com Jesus e, tendo ele vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, esses seus parentes acharam que Jesus perderam o juízo, estava ficando louco. Entretanto, tendo visto a sua mãe, ouvindo a sua mãe, e seus irmãos, conservando ao lado de fora, mandaram chamar. Então, como Jesus estava cercado de pessoas, abarrotado de gente, em torno dele, alguns deles disseram a Jesus: Jesus, teus irmãos estão lá fora, questionando e indagando. Ele, cercado da multidão, quase sem poder observá-lo, questionou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então, aí nós vemos um questionamento de Jesus. Por essa reflexão, por esse questionamento, ele mesmo já está nos colocando um ponto de reflexão. Então, perguntar-se-ia: será que ele está sendo concordante que seus parentes mais próximos, no caso aqui seus irmãos, suas irmãs e sua mãe, são aqueles que estão porventura atrás da multidão querendo falar com ele? Ou ele já está tentando ressignificar o sentido do que são seus parentes? Então, pela própria narrativa, ele passa o olhar pelos que estavam sentados à sua volta, dizendo a seus discípulos que estavam mais próximos dele:
Eis minha mãe e meus irmãos. Eis meus irmãos, aqui estão minhas irmãs e aqui está a minha mãe. Porque estes são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, observemos que o próprio Jesus ressignificara a ideia, a noção e o conceito prático do que significa ser família. Sem segregação, sem apartheid. Então, ser família é isso, só existe uma, família espiritual. Mas vem a indagação, será que nós já nos tornamos irmãos de Jesus? Será que nós já aceitamos Jesus como parente, como irmão maior? Essa é a maior reflexão da noite. Será que ele entra e sai na nossa casa a qualquer hora? Será que lá ele pode observar que nós estaremos fazendo a vontade do nosso Pai que está nos céus? Céu sendo um ambiente moral, um ambiente da alma, não um ambiente físico, mas como ele nos revelara. Onde estará o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se o céu está, a sua moralidade, os seus bons costumes, a condição de ser um homem de bem, está no seu coração, na sua mente, nos seus atos, o céu está lá. De outra forma, senão, estará outra coisa lá, senão o céu. Então, essa indagação nós temos que tentar, desde já, responder em nós mesmos. Se eu vejo Jesus no outro, se eu encontro Jesus no outro, quando interpelaram-o, quando ele ia voltar, quando ele ia ascender, perguntaram-lhe, Jesus, onde nós iremos te encontrar? Porque ele disse aos seus discípulos, eu irei preparar um lugar. Foi isso que ele disse. E aí eles indagaram, onde irei te encontrar, Senhor? É uma indagação. Onde estará Jesus? Ele nos informou que estaria conosco em todos os tempos. Ele deixa uma pista que nós deveríamos encontrar nos bem-aventurados. Se nós lembrarmos das bem-aventuranças, deveremos encontrar Jesus em todas elas. Nos puros, nos pacíficos, naqueles sequiosos por justiça, em todos aqueles bem-aventurados. E aí podemos entender nos sem-tetos, nos que sofrem, nos que padecem, nos que têm corações aquebrantados, naqueles irmãos que se encontram infelizes, desditosos, desesperançados, infortunados. Lá encontraremos Jesus. Nesta empatia, na condição de se colocar no lugar do outro. Encontraremos Jesus nesses lugares, nessas pessoas, porque somos uma família universal. Aqui podemos, nesse momento, retratar essa situação dentro do contexto da parábola do bom samaritano. Então, o bom samaritano, a parábola que nós podemos relembrar aqui, tem esse seguinte contexto. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Não tinha teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. E estive preso e fostes me ver. Então, olha só, onde você deve encontrar Jesus? Então, muita gente ainda se atém a Jesus com aquele ser místico, esotérico.
Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo conhecer a história de Jesus para saber detalhes que cada um coloca, né, no seu inconsciente coletivo. Muitos irmãos ainda, isso é um processo natural, é um processo histórico-crítico, pela reencarnação, tem muitos que estão com remorso até hoje por ter vivido naquela época e ter condenado. Tem gente que vai lá e as pessoas aproveitam da ignorância do outro para ganhar dinheiro muitas vezes. Aí dizem que lá no Afeganistão, sei lá na Ásia, lá em Jerusalém, em tantos outros lugares que eu supracitei aqui, mais especificamente, que Jesus passou por lá, e que a pedra que ele sentou foi ali, que ele consertou a salpercarta, o seu calçado ali, amarrou, aí diz que ele deitou ali, que ele lavou os pés em outro lugar, que ele dormiu na casa de A, de Z, de B, a casa nem existe mais, mas diz que ali já foi mudado, já foi tanta coisa ao longo do tempo, já se tornou ruína, já se construiu em cima, já tem outra... E aí, a gente, dentro do nosso atavismo reencarnatório, dentro da nossa ignorância primitiva, ainda nos atamos a essas situações, esses porquês. E aí ficamos presos a Jesus dessa forma. Assim como o seu martírio, né? Como a Via Crucis, né? Com toda essa situação que é colocada para a gente desde a infância. Judas está condenado até hoje, né? Tem todo um folclore, uma história em cima de Judas, em Abril, né? No poste lá, toque, faz fogueira, queima e assim por demais. Então a gente está muito preso ainda a esse simbolismo e essas crendices, muitas vezes. Nós somos um ser místico, muitas vezes. Nós somos um pouco de Judas, um pouco de Maria, um pouco de Tomé, um pouco de Pedro. Ainda negamos Jesus várias vezes na imagem do nosso irmão, da nossa irmã, por não auxiliarmos, por não ir de encontro, não ser sensíveis à causa. Muitas vezes é mais fácil dar do que doar-se. Está aqui, pega o dinheiro, vai. Mas ninguém para olhar nos olhos do irmão, para dar a mão muitas vezes, para acolher seu sentimento com um sorriso, para doar-se, para doar um pouco de tempo para trocar alguma palavra interessante. Claro que nós não podemos sair a esmo por aí fazer isso, mas quando possível, fazemos a nossa parte. Então, é muito difícil ainda ter Jesus como divino amigo, irmão maior. Será que nós fazemos da nossa vida uma oração? Não um ato de orar, mas da nossa vida uma oração, no sentido da nossa relação com o outro, com o próximo, olhando no outro Jesus? Muitas vezes nós agimos e às vezes a gente se questiona. Será se Jesus gostaria que eu agisse dessa maneira? Já fiz muito isso, né? Dentro da minha condição, da minha pequenez. Eu digo, não, isso aí não... Jesus não gostaria que eu agisse assim. Será que eu estou agindo em consonância com o que o Pai maior quer de mim? Não adianta eu estar aqui passando essas informações para vocês e agindo de forma diferente lá fora. Por isso que a nossa vida tem que ser uma oração. Que pensar, sentir, será meu modo de agir. Nas 24 horas, né? Então, é o que a gente coloca aqui. A gente precisa realmente ressignificar o sentido da nossa família, das nossas relações e da nossa relação com Cristo e no cumprimento das leis divinas. Nós tínhamos as leis e os profetas. Hoje, um pouco mais, temos as vozes dos mortos, mortos segundo a carne. Mas, como nós sabemos, o intercâmbio espiritual está aí, para quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Nós sabemos que a espiritualidade, ela quer nos despertar, fazer com que a nossa antena parabólica vire para cima, para a gente captar o mundo espiritual. Daí, nós temos os fenômenos mediúnicos e as relações do mundo extrafísico com o físico, para que a gente desperte, para que a gente deixe esse terra a terra,
para que a espiritualidade nos mostre que somos mais do que um corpo, mais do que as nossas vestes. Jesus já falara isso. Será que você não vale mais que um corpo, do que suas vestes? Olhai para os passos do céu. Não semeio, nem planto, não armazeno, mas colhe. E Deus está para suprir todas as necessidades desses seres. Então, essa é a nossa indagação maior. Seguindo a palavra do bom samaritano, ele nos coloca, continua a sua interrogação dizendo, querendo ainda entender mais esse próximo, esse homem de bem, essa pessoa que fez o bem, atentando Jesus, dizendo assim: então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos te visitar? O rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, nesse nível, nesse ponto bem aí, Jesus coloca toda a humanidade como seus irmãos. Tem toda a criatura como seu parente espiritual. E assim é que nós devemos entender a família, a relação. Não só, porque eu vou me dar bem porque conheço A, conheço B. Tem mérito você fazer as coisas só para aqueles que você ama, como Jesus sempre colocou? Que mérito teremos se fizermos só aquilo que nos interessa? Só colheremos aqueles que afeiçoam o nosso coração? Não é isso. Senão ele não teria vindo aqui nos mostrar, nos ensinar essa situação. Como falara no início da nossa conversa, ele foi atrás de todos esses irmãos, todos esses povos. Aquele que ele não pudera fazer de imediato, ele disse: não, existem outras ovelhas do meu aprisco. Não vá aos gentios. Ele sabia que Paulo de Tarso viria depois, atrás, à procura dos gentios, para fazer a conversão, vamos assim dizer, ao cristianismo. Porque tudo vem a seu tempo. Como se diz no popular, o fruto, só amadurece no seu tempo. Não adianta forçá-lo. Então, senhores e senhoras, fica aí a seguinte indagação. Após essa reflexão, poder-se-ia perguntar: quem somos nós efetivamente? Estamos sendo efetivamente cristão, espíritas? Estamos percebendo que só existe uma família, a família universal, e que Jesus é nosso irmão maior? Encontramos-lo na imagem e semelhança do nosso irmão? Ou não? Ainda iremos perguntar: quem é a nossa mãe? Quem são nossos irmãos e irmãs? Ou podemos já entender que são todos aqueles que fazem a vontade do nosso Pai que está no céu? Eis a pergunta que cada um de nós temos que responder e, caso encontre a resposta devida, ressignificar. Então, a época de Jesus quanto agora, desde sempre, o Criador, ele criou, vamos assim dizer, para dar ênfase, para entender, formou todas as criaturas para que elas construam, sejam os artífices do seu destino. Mas nunca elas estão desligadas do Pai maior. O mundo é quântico, é energético, somos espírito, estamos todos interligados. Precisamos relembrar ou ressignificar
essa situação. Entender se estamos interligados, estamos ligados à fonte criadora, é sinal que precisamos se aproximar a ela. É esse o sentido do religare, da religião, da espiritualidade. É religar. Porque, em verdade, nós nos afastamos. Se é religar, é porque nós temos essa possibilidade. Mas, do ponto de vista da espiritualidade para cá, a vida está em abundância, como disse Jesus. Nós que obliteramos, que criamos barreiras e complicamos o nosso entendimento. Então está aí como demonstrado aí a família de Jesus desde sempre. Da espiritualidade para o mundo, para o universo. Ele como governador, como co-criador do planeta Terra e de outras moradas da casa do Pai, continua trabalhando em nosso benefício. Então, entendemos que devemos compreender essa nossa parentela espiritual. Então, agora, pedindo a licença ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, agradeço a oportunidade e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja para com todos nós, hoje e sempre.